Nós vamos conversar agora com Clarice Ferraz. Gente, vou dizer, sabe tudo sobre o setor elétrico brasileiro. Vocês vão ver. Não é exagero, não. Eu sou exagerado, que nem o Cazuza. Mas realmente é uma entrevista especial. Ela é economista e professora na Escola de Química da UFRJ, pesquisadora do Grupo de Economia em Energia da UFRJ e diretora do Instituto Ilumina. No começo do programa, eu apresentei como é que o Instituto Ilumina se define, no texto do site dele. Achei muito interessante. O Ilumina é uma organização não governamental, apartidária, que se preocupa com os rumos que estão sendo adotados para o setor elétrico. Clarice Ferraz, bem-vinda. Que bom que você está aqui. Tá fechado o microfone. Bom dia, Oi. Mauro. Bom dia a todos que nos escutam. A alegria é minha, ainda mais sendo precedida por Genuíno, uma honra muito grande. Obrigada. Legal. Obrigado mesmo, Clarice. Clarice, por que eu tenho questões bem concretas para te apresentar, mas eu fiquei achei muito interessante essa definição que o Ilumina se faz, né? Essa organização da qual você é uma das dirigentes. Então, é uma organização que se preocupa com os rumos que estão sendo adotados para o setor elétrico. Quais rumos na avaliação de vocês? O setor elétrico está se desmontando, não é, Mauro? Então, o Ilumina, na verdade, ele é uma criação de 1996. Eu sou novata aqui, tá? Então, assim, é uma grande honra, inclusive, fazer parte do Ilumina, porque o Ilumina, eu acho que hoje em dia, ele é a única instituição realmente técnica e independente que estuda o setor elétrico, formada por pesquisadores. Então, nós somos engenheiros, economistas, pessoas que trabalharam nos advogados, engenheiros químicos, tem colegas, enfim. Então, todo mundo desse mundo da energia mesmo. E os primeiros, né, os fundadores do Ilumina, já era uma preocupação na época do Fernando Henrique, né, quando estava se vendo que se queria privatizar a Eletrobras. Eles falaram, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo, porque o setor elétrico brasileiro, pelas suas características, então é uma discussão totalmente técnica, sabe, Mauro? Não é estrutura de governança, não. É assim, olha, o Brasil é desse jeito, a gente tem que organizar as coisas desse jeito. Nós temos largos reservatórios, né, longas linhas, então várias estruturas aqui de monopólio e um país extremamente desigual precisando se desenvolver. Então, o Ilumina é todo mundo do setor elétrico, os primeiros fundadores, onde o setor elétrico guardava ainda o seu propósito da concepção do desenvolvimento brasileiro. A gente concebeu o setor elétrico brasileiro para integrar, urbanizar, eletrificar esse país, ter indústria, ter emprego. É a grande diferença do Brasil para os outros países, né? Nós tivemos empresas de energia. E daí, inclusive, certo grau de soberania tecnológica, que também vai se perdendo nesse momento. Então, o setor elétrico brasileiro, ele é uma grande construção institucional para transformar esse país, sabe, Mauro? E aí, na verdade, vamos 20, 30 anos que isso vem tentando, desde a Constituição, na verdade, isso vem tentando ser desestruturado, que já foi o Fernando Henrique colocando, né, aquela possibilidade, né, de concessão que fosse transformada em concessão, né, o serviço público fosse prestado por empresas privadas. Então, o Ilumina, ele nasce com esse propósito de sempre falar qual é a importância do setor elétrico e como que ele funciona melhor aqui, como é que ele deveria ser organizado, e a gente vem fazendo isso ao longo de todas essas transformações. Mas, Clarice, se você olha para o que aconteceu, vamos pegar então de Fernando Henrique para cá, me parece que você tem um movimento continuado. Sim. Governo Fernando Henrique, governos Lula, 1 e 2, Dilma 1,5, Temer, Bolsonaro e agora governo Lula 3. Falo isso porque a intenção do Fernando Henrique de privatizar a Eletrobras, o Bolsonaro realizou. O Lula na campanha prometeu reestatizar e não apenas não reestatizou, como agora acabou de fechar um acordo que é a cereja no bolo da privatização. Então, parece que não dá para observar, de fato, em nenhum momento de FHC para cá, qualquer mudança de rumo no olhar dos sucessivos governos para o setor elétrico. Assim ou não? Tem um período onde é o governo Lula 2. O Lula entende, tá, que a energia é essencial e fator de competitividade. E o setor estava completamente desestruturado, né? Ele herda aquilo no Lula 1, e entre o Lula 1 e o Lula 2, ele tenta
sem realmente contestar a abertura que havia sido feita, retomar um pouco do controle. Então, nesse primeiro momento, o Lula ele recentraliza um pouco. Então, no Lula 1, a gente tem uma segurada dessa abertura institucional, e no Lula 2, um movimento, eu acho que é no Lula 2, um movimento muito importante, graças ao Pinguelli, que já nos deixou. Até me emocionei pensando que eu me lembrei dele, né? Pensando na nossa entrevista. Luiz Pinguelli Rocha, sim. Isso. Então, porque o Pinguelli, ele era uma pessoa que o presidente Lula podia escutar. E o Lula trouxe o Pinguelli. E o Pinguelli falou, não, tira a privatização da Eletrobras dessa lista aí, senão você não faz nada desse país. Certamente não foi nesses termos. Mas o Pinguelli convenceu o Lula a retirar a Eletrobras da lista de privatizações, né? E aí isso foi feito, tá? Isso foi feito. E aí depois o que a gente vê, aí já vem o governo Dilma já não tem força, a coisa vai, né, indo para o governo Temer, muita luta dos sindicatos, o Instituto Ilumina na medida do possível, mas é um trator, né, Mauro? A gente foi pego pela pandemia, e eu acho que, enfim, de lá para cá, né, todos nós estudiosos das falhas da democracia, né? Porque tanto no rito como no conteúdo é completamente irregular essa privatização, não tem nenhum constrangimento de falar, sabe? E as consequências a gente está vendo até hoje. Explica para nós tecnicamente, então, Uhum. o que quer dizer ter um sistema como a Eletrobras estatal e ter um sistema como a Eletrobras privada? Tá. O que é a Eletrobras, né, gente? A Eletrobras é uma das maiores empresas de energia do mundo, tá, Mauro? E assim, e o perfil dela, eu acho que assim, bobear é o melhor do mundo. O que é a Eletrobras? Ela é detentora, né, de uma quantidade gigantesca de usinas com reservatórios. Então, o reservatório, gente, o que é o reservatório? É um lugar onde eu estou armazenando água. Na hora que eu aciono a turbina, eu gero eletricidade. Então, a hidrelétrica, apesar de ser uma tecnologia secular, ela é a de mais fácil e rápida resposta para combater essas oscilações das fontes que a gente não controla. Então, é basicamente, aí tá, eu estou fazendo bem, assim, grosso modo, assim, em linhas gerais, depois a gente vai entrando nos detalhes. Mas, grosso modo, você tem, na verdade, uma energia que é flexível, tá? Você tem que respeitar a máquina e tudo, mas assim, ela te dá, você controla, né? E a gente está lidando com muitas fontes que a gente não controla. Então, a hidrelétrica, ela também, além dela gerar energia, quando ela guarda a água e essa possibilidade de gerar quando você precisar, ela é também um sistema de armazenamento. Então, toda essa discussão da bateria ou de hidrogênio para armazenamento, o melhor armazenamento que tem é a água. Não quebrei, não é assim, uma vez, né, que já foi feito o dano do reservatório, ele está aqui. Então, a gente tem esse armazenamento que é garantido por água numa infraestrutura que já está amortizada. A gente já pagou, a sociedade brasileira, os que nos antecederam, já pagaram pela construção dessas usinas através das nossas tarifas, tá? É muito importante saber isso. A privatização, ela vem, né, e faz uma série de quebra de contratos, né, e transformações. Mas voltando aqui, então, quer dizer, ela pública, você tem um sistema de armazenamento, uma grande fornecedora de eletricidade, de energia, né, descarbonizada, e ela é detentora também da maioria das grandes linhas de transmissão. Então, ela é um monopolista, tanto do mercado de armazenamento como no mercado de transmissão. Quando a gente está falando dessa época de transição e de energias renováveis entrando no sistema, são essas energias justamente que a gente não controla. E aí, para poder responder, a gente precisa do que a gente chama elementos de flexibilidade, que é isso, eu ligo e desligo, não, leva lá do sul para o sudeste, leva do nordeste para o sudeste. Então, isso é a linha de transmissão, te dá jogo. Do mesmo jeito que o reservatório te dá jogo, porque você que decide quando é que você quer que a eletricidade vai voltar. Então, a Eletrobras, ela é a detentora e a monopolista dos elementos de flexibilidade do setor elétrico, o que é chave para o mundo das renováveis, o que é chave nesse momento da transição. E ela está aguardando esse momento agora para começar a vender a água dela como bateria, sendo que quando foi privatizada, privatizaram ela como uma usina eólica, uma coisa qualquer. A Eletrobras, a hidrelétrica e a transmissão têm papéis assim realmente críticos, né, estratégicos, para a gente poder fazer uma transição coordenada, pegando da melhor forma nossos recursos energéticos, tentando segurar preço. Você poderia fazer tudo isso e pensar nisso, eu quero o balanço mais descarbonizado possível e mais barato possível, se você controla esses ativos. No momento que você privatiza, você perdeu o controle dos ativos estratégicos, que são os que justamente te permitem fazer isso. E aí, Mauro, chega um momento que nem preço tem, se não tiver preço teto. Porque tem um momento que não tem
o hedge para o mercado elétrico, ele é físico, não é dinheiro. Ou a gente tem água ou a gente não tem água. Ou está funcionando ou não está funcionando. Então, essa coisa da hiperfinanciarização para o setor elétrico, ela é inconsistente, porque a gente depende do clima, a gente depende de coisas reais, concretas, físicas, objetivamente falando. Então, na hora que a gente privatizou, o que acontece? Isso aqui já é pulverizado e fica eu não sei, gente, essa coisa totalmente ideológica que a concorrência vai reduzir preços e vai melhorar a qualidade do serviço prestado num ambiente de monopólio. Então, assim, já é uma confusão aqui, né? Até conceitual mesmo falando. E aí, quando você vai ver os modelos, Mauro, agora, até mesmo de professores da universidade e tudo isso, eles fazem a otimização do sistema olhando do ponto de vista de um operador de uma usina. Como é que ele maximiza o lucro dele? Como é que ele tira o maior proveito possível daquele ativo que ele tem? Mas o setor elétrico ele não pode ser concebido para satisfazer os seus agentes individualmente. A energia é para mover o resto. Então, a gente tem que fazer com que esse setor funcione da forma mais equilibrada possível, e isso aqui é coordenado, porque esse reservatório, esse estoque de água é para atender as necessidades que forem mais prementes, retirar o que for mais caro. Então, não existe essa concorrência, sabe, Mauro? O que você quer nesse momento do tempo é justamente muita coordenação para a complementaridade dessas fontes da forma mais ecologicamente, assim, com o menor impacto possível e, claro, querendo chegar na modicidade tarifária, porque parece que essa palavra desapareceu. Qual é a palavra? Qual é a expressão? Modicidade tarifária, que está até na nossa lei. Modicidade. Você tem que buscar a energia mais barata possível. É o ordenamento nosso. Né? Então, no momento que você tinha a Eletrobras estatal, a estatal ela era utilizada para quê? Para controlar a volatilidade de preço, para coordenar tudo isso, para estabilizar a segurança de abastecimento e modicidade tarifária. No momento que você privatiza a Eletrobras perde sua função pública, ela não tem nenhuma preocupação com manter a segurança do abastecimento. Claro. Ela passa o quê? Responder aos interesses dos seus acionistas. Não tem nada disso. Então, o objetivo da Eletrobras é o objetivo de qualquer empresa, né? Exato, Lucro. Exato. Na maior empresa de energia que detém o controle dos nossos estoques de água. Então, assim, é uma aberração muito além do mundo da energia, sabe, Mauro, que ocorre aqui nesse momento. Sim. Agora, aí, me parece que o maior risco para o sistema elétrico brasileiro, Eletrobras, tudo é extra. É o maior risco, não. Um outro risco não tem nada a ver com o sistema elétrico propriamente dito, né? Que é a questão ambiental, né? Sim. A Eletrobras depende crucialmente dos cursos d'água continuarem correndo, né? Na medida que os rios vão secando, isso pode, no médio e longo prazo, levar a uma crise brutal na Eletrobras, né? E para todos nós, né, Mauro? Porque se parasse nela... É isso mesmo, tá? É isso mesmo. E a questão ambiental também, assim, o setor elétrico... bom, isso é uma questão nacional, né? Você vê agora, nesse momento agora, né? Lá no Congresso, a gente está aqui no setor de energia, esperando uma possível medida provisória que vai ser encaminhada, enquanto ainda não sabemos, né, o resultado dos vetos, né? Como será dado o tratamento aos vetos do presidente sobre o PL das eólicas. Quer dizer, o setor elétrico, ele está em transformação o tempo todo. Não tem governança, sabe, Mauro? Não tem estruturação política aqui para a gente dizer vamos para esse caminho, Sim. Vamos buscar esse... Não, e transformação ao sabor dos ventos, ou seja, não dos ventos das usinas eólicas, né? Ao sabor dos interesses empresariais, né? Com a privatização de tudo, é o interesse empresarial que vai comandando, e o interesse empresarial olhando para o curto prazo, olhando para o lucro imediato, para as disputas interburguesas, né? Esse é o cenário. Cenário de confusão, portanto, né? Enquanto a gente discute isso, tem o PL que quer flexibilizar o licenciamento ambiental. Então, se você vai juntando esses pedacinhos, a pegada de destruição é muito grande. Então, se eu entendi bem tua aula, breve aqui, nós temos 3 pilares do setor Sim. elétrico, do setor hidrelétrico, né? O armazenamento, a geração, a partir desse armazenamento, e a transmissão, a distribuição. E aí, se eu estou entendendo direito, o que o governo está fazendo, ele desmontou, não apenas privatizou, como desmontou o sistema, né? Porque o que era antes
um todo relativamente harmônico. Agora a Eletrobras tem um dono, as redes de distribuição são outros donos, as políticas e interesses são distintos. Então, de fato, uma confusão, né? Sim, porque fazia sentido o nosso desenho institucional anteriormente. Como a gente tem esses recursos que são despachados centralizados mesmo, os grandes reservatórios, as grandes linhas, é normal e pertinente que isso seja justamente federalizado, tá? São decisões de território nacional. O que o Estado fez? Então, na época que era um monopólio público, né, antes de abrir o capital e agora, por último, fechar com a pá de cal da privatização, então, isso era um monopólio estatal que se organizava da seguinte forma: geração, transmissão é com a União, é federal, porque isso aqui a gente está interestadual, a gente está decidindo, né, realmente grandes macroelementos do setor. Então, transmissão e geração de larga escala era aqui na União, e, na verdade, e armazenamento está junto aqui, tá? Porque é relacionado à geração. E aí a distribuição, quer dizer, do transformador para baixo, quando começava a entrar nos estados, entrar nos municípios, aí sim, aí isso era dos estados da federação, era de responsabilidade deles. Então, os primeiros problemas financeiros começaram a ocorrer na esfera da distribuição, tá? E aí, justamente, algumas foram privatizadas, foi por aqui que começou, né? Inclusive, foi essas que eles conseguiram, né, fazer a grande privatização. Na verdade, começou pelas distribuidoras. Por quê? Porque tinha um mercado cativo, né? É um serviço que está garantido. Quando você tem a concessão da distribuição, está lá no seu contrato, Mauro, que você tem a garantia do equilíbrio econômico-financeiro para cobrir a sua atividade. Então, você está tranquilo. Você pode ter uns estresses, alguma coisa assim, mas, ao fim e ao cabo, a distribuidora sempre ela é coberta. Sempre é o consumidor ou o governo que vão entrar, sabe? Que é o que a gente está vendo aqui, né? Agora, o que me chamou a atenção, nós vamos falar daqui a pouco sobre mais um passo que está sendo dado, mas, eu te digo, esse Alexandre Silveira eu não engulo. Eu não engulo, porque as notícias que a gente tem do que rola ali no Ministério das Minas e Energia realmente são de arrepiar. E aí, neste terreno das distribuidoras, a concessão, né, privatização na prática, né, feita no governo FHC. Por que é privatização na prática? Porque a gente foi lá no governo FHC, só agora está vencendo. Você tem aí talvez 2 gerações de burgueses da distribuição, né, os pais e os filhos que estão mamando nas tetas das distribuidoras. Está começando a chegar ao final as concessões, o período da concessão. E o governo Lula tinha 3 alternativas: fazer nova licitação, levantar uma grana e continuar privatizado, reestatizar e simplesmente manter na mão dos atuais donos. Ele adotou a terceira alternativa. E não é que ele adotou agora, isso aí foi logo no começo do governo Lula. Isso porque ele é o queridinho, é o ministro queridinho do Lula e da Janja. Então, assim, o governo abriu mão de regulamentar, de retomar esse setor, assim como depois disso abriu mão de retomar a Eletrobras, para fazer a extensão por mais 45 anos das concessões. Eu fiquei incrível, já mostrei aqui, sabe, Clarice, várias vezes, que essa é uma das cenas, acho que, mais desmoralizantes do governo Lula. Enquanto São Paulo estava afundado no apagão da Enel, o Alexandre Silveira estava em Roma, na Itália, com o diretor mundial da Enel, garantindo para ele que seria renovado o contrato por mais 45 anos. Né? Então, é terrível. Agora, Mauro, pior, né? Crucial ali, né? Fala. Porque, na verdade, para fazer essa renovação, foi feito, teoricamente, o arcabouço de um novo contrato. Porque, como você disse, 30 anos atrás, gente, não tinha solar, não tinha as pessoas botando painel nas suas casas, não tinha essa concentração regional, né, dessas fontes. Então, vários problemas, assim, uma parte muito grande da geração e da energia que entra nas nossas redes hoje em dia, o operador nacional do sistema, né, o ONS, é ele quem controla as centrais e ele controla também os grandes eixos da transmissão e tudo isso. Mas o painel solar da casa da pessoa, na distribuição, o ONS ele não chega lá. Então, da distribuição para baixo, o ONS não vai atuar. Hoje em dia, Mauro, não é brincadeira como é rápida essa transformação. Já tem 22% da energia que a gente consome aqui no Brasil que não passa por linha de transmissão. Então, o ONS não tem controle nenhum.
Está tudo direto na distribuição. Então, o setor da distribuição ele é um dos que mais se complexifica com essa história da transição das renováveis e em termos até de controle, porque aqui são micro decisões individuais, claro que tem um contexto, né, da renda regional e tal, então você vai ter bolsões assim, que vão desequilibrando o sistema. Minas Gerais, né, foi um dos primeiros estados a começar a sentir mesmo o avanço, né, desses impactos sobre a rede, mas quer dizer, o setor da distribuição super pressionado. Pela regulação anterior, os trabalhadores, Mauro, na verdade, onde que a distribuidora ganha o dinheiro dela, né? Ela ganhava muito também um pouquinho sobre o volume também do que ela estava fazendo. E ela tem uma tarifa que é regulada. A ANEEL, o modelo, gente, é assim, o regulador, ele imagina uma distribuidora hipotética que seria eficiente para aquele mercado, e ele fala, eu acho que para você entregar a eletricidade aqui, bem grandes linhas, né? Para entregar a eletricidade aqui, uma tarifa de tanto vai te resolver. Aí a distribuidora, para ela poder aumentar os lucros dela e distribuir para os acionistas, ela tem que então comprimir os gastos que ela mostrou lá para poder ter um lucro maior. Onde que ela pode cortar? Só sobra mão de obra, PMSO, só sobra manutenção, trabalho, né? Não tem. E aí o que ela faz? Ela terceiriza todo mundo. E aí, nessa de terceirizar todo mundo, com redes que se complexificam, que estão se degradando, com corte de manutenção, você está com equipes, Mauro, que não conhecem as linhas, que não tem, às vezes, o equipamento EPI, né, que a gente chama adequado. Então, o número de mortes dos trabalhadores no setor elétrico é impressionante como vem aumentando. Qualquer evento que eu vá, e é com uma certa frequência, eu vou ter a notícia do número de mortes da semana anterior. Então, o governo deveria ter enfrentado essa questão. A gente está precisando estabilizar a mão de obra, a gente tem que formar esse pessoal, porque já não é a mesma rede. Se a gente quiser enterrar, então, é outro trabalhador, é outra formação. Então, a gente fica falando, eu quero isso, eu quero aquilo, mas, gente, tem que formar mão de obra para executar esse trabalho. E o trabalho desaparece na nossa sociedade hoje em dia, né, Mauro? É muito impressionante isso. E aí, no setor elétrico, não funciona. Você tem um tempo para poder fazer isso, tá? Então, você tem esse setor de distribuição que vem, assim, se degradando, as condições de trabalho, assim, e de salário. Porque aí, quando a distribuidora, né, tem umas que estão com 70%, 80% terceirizado, o regulador diz que ele só regula a mão de obra dos funcionários da distribuidora. Então, tem 80% dos funcionários aí que estão soltos na natureza, sem uma regulação, sem ninguém que olhe o que está acontecendo. Sim. E aí, quando acontece uma morte, a empresa ela fala assim, não foi a gente, não era a nossa empresa, era um funcionário terceirizado, e como se fosse menos grave, né? Exatamente a mesma coisa está acontecendo na Petrobras e na Eletronuclear. Processo de terceirização em massa, e é isso, né? O índice de acidentes aumentando lá em cima, e a empresa mãe, vamos dizer assim, não se responsabiliza, né? Porque diz, não, isso é um problema da terceirizada, não é meu. E vou te dizer mais, essa perda de estabilidade, porque me veio eu frequento, né, Mauro, eu falo com os trabalhadores também, assim, realmente eu gosto de aprender, né, então eu vou procurar. Então, uma das informações que eu soube, por exemplo, e de 2 estados diferentes, é que, por exemplo, a distribuidora, para dizer que uma queda de rede foi um evento climático, tem que ter um número X de eventos, não me lembro agora, 27, 28, enfim, de interrupções ali na área dela. Quando, por exemplo, deu uma chuva grande, uma coisa assim, caiu 25, 26, estão mandando ele subir para cortar o poste, para chegar no número, para ele poder se desresponsabilizar. O terceirizado, se ele não subir, ele é mandado embora. Nossa. E às vezes ele nem sabe que é para isso. Então tinha os 2 casos, um que mandaram ele desligar um negócio, e ele não sabia o que era, aí era isso. E o outro ele sacou perfeitamente, se ele não desligasse, ele estava fora. Loucura. Então são esses dribles toscos, mas assim, gravíssimos, que vão sendo dados. É óbvio que o regulador deve saber disso. E a gente fica aqui, sabe, Mauro? Sem ter uma indenização, tendo apagão, queima de equipamentos. A distribuidora... Além de te chamar para você dar para nós essa visão geral sobre o que está acontecendo no sistema elétrico, e um dos motivos da nossa conversa, ou talvez até o motivo inicial da nossa conversa, é o passo adiante que está sendo dado, que, segundo notícia 2 semanas atrás, o Lula deu aval a um texto final da reforma do setor elétrico. O Alexandre Silveira, como eu digo sempre, o delegado de polícia Alexandre de Silveira, neste momento, à frente do Ministério das Minas e Energia,
ele anunciou que vem aí uma reforma do setor elétrico e que o Lula teria dado aval e que vai sair uma MP. O que é essa reforma aí que o governo Lula está querendo fazer? Bom, o setor está se desmanchando mesmo, né? Tem que fazer. Você está vendo as tarifas, apagão e tudo isso. E uma grande, assim, começa a ter uma incompatibilidade também dos fluxos financeiros. A conta de subsídios, né, que existe hoje em dia para bancar irrigação, tarifa social e, sobretudo, renováveis, né, subvenções que eles não pagam fio e, apesar de desequilibrar o sistema e onerar enormemente a nossa conta, eles são subvencionados até hoje. Fazia sentido 30, 20 anos atrás? Fazia. É desenvolvimento tecnológico, você faz o fomento, é o comecinho da curva de aprendizagem. Tem que parar, né? Esse não é mais o caso. Elas já estão largamente aí colocadas. Então, assim, são bilhões, né? Todo o setor elétrico são bilhões, tá, gente? Então, essa conta, anualmente, já está em 40 bilhões. Quem paga essa conta somos nós, os consumidores das distribuidoras. Então, quem está no Mercado Livre, ele não paga. Então, assim, está tudo muito desequilibrado. Então, reclamações de todos os lados e problemão. Temos um problema, temos mais de 20% de inadimplência, temos 50% das famílias brasileiras dizendo que gasta 50% da renda, né? Quer dizer, não está tirando dinheiro da economia, está prejudicando a indústria. Um problema a tarifa de energia elétrica, é uma das mais altas do mundo. E a questão dos apagões, muito frequentes e de duração cada vez maior. Tá? Então, chega pressionando, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Esse modelo é de 30 anos atrás, não tinha eólica, não tinha solar, é outro bicho. Tem que fazer, tem que fazer. Tá, e o ministro Alexandre, como você... Agora, ele fala muito, né, Mauro? Eu espero que o presidente ainda não tenha realmente dado esse aval e que ele pare para avaliar com um pouco mais de cuidado, tendo outros interlocutores que possam ajudá-lo. Porque não é brincadeira o que está aqui nessa reforma. Então, o ministro, ele estrutura como se fosse um grande pacote ordenado com 3 eixos. O primeiro da tarifa social, que foi o que mais, eu acho, tocou o presidente, né, diante da miserabilidade e do crescimento da pobreza energética. O que é pobreza energética? Só um parênteses aqui de conceito, Mauro. É um fenômeno que a gente está estudando no mundo todo. Então, não tem uma só definição, tá? Países europeus vão medir isso muito de acordo assim, com a capacidade de você estar numa temperatura adequada dentro da sua casa, se você tem dinheiro para botar climatização, quanto da sua renda que você está gastando com isso, se você está vivendo em padrões corretos, não só a questão do dinheiro, mas se você mora numa habitação que está correta, se você tem acesso à energia para cozimento, enfim, todas essas coisas. Então, a tarifa social. Aí o segundo eixo, ele fala que é essa liberdade do consumidor, que é a liberalização para o mercado livre, e o terceiro eixo, que aí é que está o que é importante, que é o reequilíbrio do setor. Quando a gente olha assim, sabe, Mauro, e vai ler tudo isso, você vê que a tarifa social, na verdade, ela não tem nada a ver com esses 2 pontos, não. Eu acho que não o ministro tem? até... Não, você pode absolutamente fazer de forma independente. Não tem nada vinculante, tá? E esses 3 pilares, eles não podem ser endereçados ao mesmo tempo. Esse é o ponto que eu queria realmente colocar com você e tentar, assim, explicar o porquê. Tá, então tem essa tarifa social, ela é meritória, ela é importante, agora ela é insuficiente e a estrutura de financiamento está errada. Porque, de novo, vai ser a gente que vai pagar. E a gente já está com 20% de inadimplência. Então, se você aumenta essa conta para menos gente pagando, é um problema que você está empurrando com a barriga que vai aumentar. Então, aqui tarifa social, mas dá para fazer a tarifa social independente. 2 e 3, que é a coisa do mercado, né? O direito de escolha. Gente, direito de escolha nos interessa quando a gente tem possibilidade de escolha entre coisas boas, né? Entre coisas baratas, duráveis, resistentes, né? Não é isso, tá? Nessa liberalização e nessa perda de controle do Estado, o que a gente está vendo é uma degradação do serviço e um aumento de preço. Então, você quer ter liberdade de escolha para comprar energia cara e que falta e que te deixa na mão? Eu não quero. Eu quero ligar a tomada, eu quero ter energia. Eu quero que o sinal de trânsito funcione, eu quero que o hospital funcione, quero que as cadeias de frio funcionem. É a sociedade inteira que para quando a gente não tem energia. As pessoas morrem, né? Então, assim, mas tem esse lance. Então, esse apelo está muito grande, da liberdade de escolha. É isso, tá? Outro dia talvez a gente aprofunde mais, mas aqui muita psicanálise até, né? Porque essa coisa, as pessoas não percebem do que se trata. Né? Lá na Inglaterra, em vários países, os Estados Unidos, são 51 estados, acho que são 14 que abriram o mercado. Não é assim. Você pode até ter competição na geração e tal, mas você não vai abrir para o pequeno. É muito complexo.
a liberdade de escolha. Mas eu não entendi ainda muito bem. O que quer dizer liberdade de escolha? Quer Não, dizer é que eu assim. vou contratar a energia da minha casa com tal ou qual empresa? É isso? Isso. Só que, ao fim e ao cabo, é a distribuidora que cuida do fio que leva energia para sua casa. Uhum. Aí você está dizendo, não, eu não vou mais comprar energia através da distribuidora, o que faz com que facilite, né, o dimensionamento, você tem um agente que controla aquilo tudo e tal. Eu vou comprar de uma comercializadora que está vendendo mais barato, porque ele vai comprar pelo Mercado Livre, vai fugir dos encargos, e eu vou usar a rede de distribuição do mesmo jeito. Então, quando você faz essa liberdade de escolha, muitas vezes você consegue realmente, por enquanto, nesse desequilíbrio atual, você vai conseguir pegar um preço melhor. Agora, você pode Mas estar você vai degradar o mercado ainda mais, as E empresas. você pode estar É isso. comprando de uma comercializadora que vai quebrar. E aí você vai ficar solto, ou a distribuidora vai ficar descoberta. Então, assim, antes mesmo disso acontecer, a gente tem 2 comercializadoras que já quebraram, deixando rombo de mais de 3 bilhões. Aqui no Brasil? Depois eu te passo o nome, não estou lembrando agora de cabeça. Mas é isso que vai, de 2 comercializadoras, né? E aí todo mundo já está armando seu jogo, todo mundo já está com comercializador e tudo, mas, de novo, gente, o head da energia é físico. Eu estou lastreado, amor, em algo que forneça energia. Não é papel, não é dinheiro. Se não tem, não tem, vai quebrar. Né? Então, a gente, aí, enfim, tem essa série de movimentos. A liberalização é isso, é você dizer, eu não quero comprar da distribuidora, eu vou comprar de outro. Mas várias distribuidoras já fizeram sua comercializadora também, Mauro. Então, assim, quem está sempre perdendo é o consumidor. Ou que não está entendendo, ou que está sendo, né, lesado, ou que não tem disponibilidade. Porque, veja, eu mesma, eu não sei se eu quero ficar estudando 10 contratos para ver e acompanhar cada nova rodada tarifária, qual a tarifa da comercializadora, se isso está correto, se isso não está. Mas a gente está sendo empurrado para isso, porque quem ficar vai pagar uma conta muito alta. Então, esse é o ponto 2. Isso. Então, não tem nada de reequilibrado ainda. Quer dizer, o consumidor sai do mercado cativo, vai para o mercado livre, deixando os custos aqui dos subsídios e tudo isso para serem pagos por quem ficou. Então, quer dizer, essa conta aqui vai aumentar e vai ter menos gente para pagar. E aí, em paralelo, é o terceiro ponto, que ele fala que ele vai reequilibrar isso, que ele vai melhor endereçar. Aí não vai ser a distribuição de todos os custos. Ele diz que ele vai reduzir subsídios, portanto, né, seria menos impactado, né, a base de pagamento que ficou aqui pagando por todos. E ele é sobre tudo isso, na verdade, esse terceiro ponto, uma redução de subsídios. Mas como esses subsídios estão muito centralizados em cima da gente, então a gente deveria ter um certo alívio. Só que como é que ele não pode contar com isso, Mauro? Porque tudo isso vai para o Congresso. A gente sabe que os subsídios normalmente são muito dificilmente retirados. Então, como é que ele está dando um passo número 2, contando com o resultado do número 3, que não aconteceu? Qualquer reforma institucional, Mauro, isso aqui é meu doutorado, coisa que eu estudei desde os anos 90, aí é o seguinte, primeiro você muda as regras do jogo, primeiro você define o arcabouço institucional, primeiro, quando você faz isso, você vai definir o valor das coisas. A hidrelétrica agora é uma bateria, isso aqui, não, a distribuição pode fazer isso, não pode fazer aquilo, vai ganhar só no fio, vai ganhar também de outra forma. Você tem que definir como é que vai ser o setor elétrico brasileiro agora. E aí, quando você define isso, você está distribuindo os custos, né? E está dizendo e tal. Então, quando você faz essa alocação de custos, quando você define, quer dizer, o tabuleiro do jogo, o ponto número 3 é a gente estar tentando rearranjar o tabuleiro. Só posso jogar se eu tenho um tabuleiro. Eu não posso fazer o ponto 2 sem ter o tabuleiro. Está errado endereçar simultaneamente. Tá? Então, é muito grande a minha preocupação no endereçamento simultâneo disso. E parece, a gente não sabe o que vai dar, não, Mauro. Terrível, terrível. Agora, eu entendi, sabe que, vou ser bem sincero com você, o que vem do Alexandre Silveira eu fico com o pé atrás, porque o negócio, a coisa ali é barra pesada, barra pesada. Quando ele faz a defesa da tarifa social, me parece que é muito mais uma tarifa social 2026, ou seja, uma tarifa social de olho na eleição de 2026, do que propriamente um programa consistente de redução do preço da energia para os mais pobres. Perfeito, perfeito. E é assim que começou a derrocada, inclusive, mais acelerada do setor elétrico sob o domínio do PT. Que também faltando pouco tempo para a eleição, né, para a tentativa de reeleição de Dilma,
Dilma fez o quê? Uma medida provisória 579, que começou a derrocada da Eletrobras, que cortou radicalmente as receitas da Eletrobras de um dia para o outro. Ela conseguiu, né, uma redução da tarifa de ordem de 20%, que durou alguns meses. Quer dizer, antes mesmo da eleição vir, ela já tinha ferrado com a Eletrobras e já tinha deixado aí, né, todo esse impacto. E a gente não isso aí ela foi por pouco, hein, que a Dilma passou, né? Não foi suficiente. E agora da mesma forma, tá? Agora é o seguinte, assim, o que eu acho preocupante mesmo no ministro é que, assim, além dele não ser da área, ele não escuta quem é. Então, Mauro, você pode ver o pleito, então eu não estou nem falando pelo Instituto Ilumina, aqui eu estou falando até em nome do Barata, da Associação de Grandes Consumidores, esqueci agora o nome da associação. O Barata é ex-diretor do ONS, são pessoas assim, reputadas e respeitadas e com um papel institucionalizado no setor elétrico brasileiro. Nós fomos convidados, Mauro, dia 10 de abril do ano passado, para uma reunião de crise com o presidente da República. Eu era uma das 8, tá? E o presidente Lula, ele se vira para a gente e ele fala assim, eu vou pedir para vocês, eu vou fazer um pedido aqui, para que seja criado um grupo de trabalho, porque é complexo, é difícil. E a gente possa discutir tudo isso. Eu sei que eu e o Ilumina nunca fomos chamados, eu sei que o Barata e a associação dele, que está do lado dos consumidores, também nunca foi chamado. Eu sei que os trabalhadores não foram chamados, porque eu tenho contato com diversos sindicatos. E eu sei que os movimentos sociais não foram chamados, porque eu também acompanho os movimentos sociais. Não todos, claro, mas assim, tenho contato com bastante, sabe, Mauro? Então, não há escuta, e a gente sempre valorizou muito, inclusive a inteligência política do presidente Lula, por essa abertura à escuta de especialistas, e ele é inteligentíssimo, e com a visão política que ele tem, ele vai. Agora, se ele só escuta o Alexandre Silveira, que não é da área, e que não fez o que ele se comprometeu a fazer, que era criar esse grupo de trabalho, eu não estou querendo confrontação, nada disso, não, eu estou querendo que se crie um grupo de trabalho e que essa reforma seja discutida. Porque a gente está definindo aqui, Mauro, é futuro de Brasil. Não é o futuro, é muito mais do que a Eletrobras, é muito estruturante, né? Energia é tudo. Energia é meu padrão de vida, o padrão de vida das pessoas. Quem vai morrer na onda de calor, né, Mauro? A gente sabe aqui. Então, é isso, é o direito à vida. E é o padrão de competitividade da indústria. E é a tua soberania de acordo com a tecnologia que você está usando. Então, o setor de energia é assim, é o coração, né, gente, da economia. Somos eletrificados e estamos sendo chamados a ser cada vez mais. Então é muito importante, sabe, que a gente guarde o propósito. É universalização, é com a tarifa mais barata possível, e agora a gente tem que tomar muito cuidado com o meio ambiente. Ponto. Não tem nada disso colocado, Mauro. Você vai ler o texto da reforma? Qual que é? Olha, para a segurança de abastecimento, a gente está fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Para garantir que essa tarifa social não tenha um impacto maior sobre a tarifa dos demais e não prejudique o Brasil, a gente vai fazer, né? Enfim, não tem, sabe, Mauro? Então, eu acho, assim, uma profunda falha democrática e eu acho gravíssimo o que está acontecendo agora. De novo, uma MP, além disso, né? Além disso, a forma. Sim. Se bobear, o Congresso ainda passa em urgência, como foi na pandemia, ninguém discute nada. Você virou o Brasil do avesso, você destruiu o projeto de futuro e ninguém falou nada. Eu estou muito feliz de dar uma entrevista para você, porque não se discute. Não se discute, atualmente não se discute nas mídias liberais, nem nas mídias progressistas, em nenhum lugar, porque tá todo mundo, é um acordão, né? Tem um acordão de todo mundo da burguesia com o pessoal de apoio entusiasmado ao governo Lula e aí ninguém discute. Não, mas é isso, acho que os especialistas saíram de moda em Lula 3. Né? Esse é um fato, a gente vê isso em todas as áreas. Deixa eu te perguntar, Clarice, eu sei que a tua especialidade é o setor elétrico, mais especialmente o setor hidrelétrico, mas eu queria te fazer primeiro uma pergunta ampla, porque o que eu tenho visto assim, energia solar, o pessoal da energia solar está em crise, porque dizem, não, está sobrando energia no país. Energia eólica está em crise, porque primeiro, está sobrando energia no país nesse momento? Eu acho que a gente pode responder bem fácil, a gente está com bandeira amarela, não está sobrando. Não está. Não está sobrando. O que você tem? Uma inadequação dos recursos de que você dispõe.
Está sobrando eólica e está sobrando solar. Não faz estar sobrando energia no Brasil, porque a gente não pode contar com elas. E é esse que é o paradoxo. Porque realmente tem um excesso de eólica e tem um excesso de solar. Mas por que a gente já está com a bandeira amarela? Porque justamente você não consegue estabilizar o consumo, atender a demanda com fontes que você não controla, que de noite não tem, ou que o vento, né, provoca uma série de oscilações e que você também não sabe quando vai ser, e que pelo perfil dela realmente você sempre tem que ter complementos e tal. Então, o que é assim, sobra energia em alguns momentos e falta em outros. Tá? Então, assim, durante o dia, quando tiver com o sol ao máximo, eu vou estar com uma geração que é isso que até está uma briga muito grande hoje em dia, né? O curtailment, né? Ah, não está deixando entrar a minha energia na rede, o ONS, já está todo mundo na justiça, né? O de geração solar, o de geração eólica, todo mundo querendo ganhar dinheiro, ninguém preocupado com a tarifa, né? Quem paga é a gente. Uhum. Tá? Mas então não adianta falar assim, sabe? Está sobrando, está faltando. Você tem que ter uma adequação da geração para acompanhar a tua curva de carga, quer dizer, para acompanhar a demanda. Não adianta eu ter sol para alimentar 3 vezes a demanda do Brasil durante o dia e de noite não ter nada. Você tem que ter um sistema que ele é adequado para atender as necessidades daquela demanda. Sim, mas por outro lado, se você tivesse um sistema centralizado, estruturado, planejado a partir do Estado, como todo mundo já sabe que à noite não tem sol, você poderia já desenhar o sistema para esses gargalos irem sendo compensados eventualmente por outras fontes, né? Mas agora é cada um para si e Deus para todos, pelo que eu estou entendendo. Não tem planejamento nenhum, né? Perfeito. E aí justamente essa equação aqui chega na ponta que o ONS vai decidir quem ele despacha ou não, e ele está restringindo muito solar porque está faltando as tradicionais que garantem a inércia, que garantem a estabilidade. E eu estou fazendo esse gesto porque é exatamente isso. As tradicionais, com turbinas e motores, elas se conectam às redes justamente através de um equipamento que faz isso aqui. Então, se desliga alguma coisa, ela ainda está guardando um pouquinho de inércia de energia nela e mandando uma energia reativa de volta. A solar e a eólica, elas se conectam eletronicamente na rede. Quando ela cai, ela cai. Então, por isso que você tem que estar com uma termoelétrica girando um pouquinho. Você está usando a hidrelétrica de uma maneira muito mal utilizada, Mauro, para poder fazer esse balanceamento. Assim, na verdade, a gente está mais fazendo uma duplicação do que realmente tirando o fóssil e botando o renovável. Tá? E aí sim, esse dia-noite ele está bem dado e a gente pode estruturar muito melhor, cobrindo um pedacinho de reservatório, fazendo hidrelétrica reversível, tudo. Mas isso aí é um projeto para a gente fazer da melhor forma. Certamente não é tudo no Nordeste. Isso aqui seria mais espalhado. Né? Então, por que está no Nordeste? Porque é onde se faz mais lucro, porque o fator de capacidade é maior e onde ele vai ser mais remunerado. É melhor para o consumidor brasileiro? Não é. Porque quando está tudo lá no Nordeste, eu vou ter excesso, eu vou ter que puxar mais infraestrutura, eu vou ter que estar trocando máquina, e tudo isso vai ser pago pela tarifa do consumidor. Então, eu onerei a tarifa para atender a necessidade de integração daquele agente que vai lucrar horrores. O setor elétrico ele começou a inverter a lógica dele. Em vez de ser eólica e solar para preservar o reservatório e para deslocar um pouquinho de termoelétrica e a gente tentar fazer isso da melhor maneira possível, começou a ser um monte de eólica e solar, eu seguro o reservatório para responder para ele. Não é mais ele ajudando o reservatório, é o reservatório a serviço dele. E aí não é mais o reservatório ao serviço da modicidade tarifária, é nada. É o reservatório e as redes e a nossa conta a serviço da viabilização do excesso de capacidade instalada de eólica e solar no Nordeste. Você perdeu o planejamento estratégico do país, o planejamento energético do país. Planejamento, ponto. Perdeu. E é grave, gravíssimo. Porque para uma linha de transmissão, por exemplo, são vários anos, né, Mauro? Agora está essa disputa. Hidrogênio, aí, exatamente na linha da tua pergunta. Porque a resposta que está querendo se dar é: a gente tem excesso de geração eólica e solar. O que vamos fazer porque precisamos salvar a indústria eólica e a indústria solar? Depois você vê se vale a pena. Fica essa pergunta, né? Que é em detrimento de outras coisas, tá? Então, assim, então chama a demanda. Vamos criar demanda nova para absorver esse excesso de geração. E aí está toda essa disputa, né, do hidrogênio, que funciona tosco também, é uma tecnologia de 100 anos, e essa questão agora do data center. Sim. Que foi assim, eu confesso que assim, eu fiquei perplexa. Por quê? Então,
O Haddad faz esse roadshow pedindo para chamar data center para cá, sendo que é uma carga, Mauro, a gente está falando de duplicar. Olha, a gente já está cheio de problemas, já está dando apagão, já está trabalhador morrendo, a tarifa explodindo. Por quê? Porque justamente o custo de sistema aumenta muito, a segurança aumenta muito. Não tenho água, né? Quando não tenho água, as outras não estão segurando. Não está fácil, não, segurar o setor de eletricidade no Brasil, a despeito da abundância dos recursos que a gente tem. O Haddad vai lá e fala para os caras virem aqui. Aí ele fala, eu vou trazer uma carga gigante para o setor elétrico brasileiro. Quem vai pagar a rede? Quem vai estabilizar? Porque ele não quer consumir eólica e solar. Se fosse, estava ótimo. Você bota o data center do lado lá dos parques solares e eólicos, das fazendas eólicas e solares, e fecha aquele circuito e deixa eles. O problema é deles. É como se não fosse... Enfim, se fosse possível fazer dessa forma. Eles não querem. Eles querem estar conectados na rede, porque eles não podem parar de produzir de noite. O eletrolisador é direto, o data center é direto. Então, isso é mentira que ele vem para consumir o excesso de eólica e solar. Ele vem para consumir o que tiver. E ele precisa de energia 24 horas. E para você fazer um sistema que consegue fornecer energia para esses projetos de hidrogênio e data center, Mauro, a gente está falando assim, ó, duplicar o consumo brasileiro. Então, você vai duplicar o sistema elétrico brasileiro, que já está um caos, e quem vai pagar? Não está dado nada disso. E pior, eles vão entrar subvencionados. É um projeto, Mauro, assim, você fica assim, meu Deus, realmente não tem alguém de energia nesse governo para dizer, ministro, isso não é possível. Você pode até pensar que contabilmente isso seja interessante, porque você está vendo que realmente tem momentos de excesso de geração eólica e solar, mas isso não é compatível. Essa demanda não consome só quando tem excesso. Essa demanda é o tempo inteiro. E se você tem uma demanda desse tamanho o tempo inteiro, você ferrou o sistema, você fez explodir a tarifa, sem contar o desequilíbrio ecológico. Porque Mauro, eu estou em muito contato também com o pessoal que está no território, nos empreendimentos eólicos e solares. É uma devastação. Devastação. A Bahia já tem o seu primeiro deserto, esse é mais relacionado à mineração, mas muito pressionado por transição energética também. São as linhas, os minérios, né? Tudo isso. Eu já estou indo embora. Você tem uma ideia de que a energia eólica e solar seriam ambientalmente neutras, né? Não teriam nenhum impacto ambiental. Como a energia hidrelétrica também. Perfeito, Tudo tem impacto ambiental. Claro. Agora, eu acho assim, um mérito, né, Mauro? Assim, energia limpa, né? Não, o limpa aqui é o descarbonizado. Eu acho que a gente realmente tem que tomar atenção com as palavras, sabe? Eólica e solar não é limpo, eólica e solar não é descarbonizado. As cadeias produtivas são fósseis. E, além disso, no processo de instalação desses empreendimentos, a gente está assistindo a um avanço brutal do desmatamento. Né? Tem literatura já, Mauro, é o green grabbing, quer dizer, a grilagem verde. Então, você tem municípios da Bahia, tem o Piauí agora, que eu estou acompanhando mais de perto. Né? Então, você tem a Statkraft, que é uma estatal norueguesa, o Brasil é o segundo maior mercado dela, né? E ela, com um grande empreendimento eólico, ela já nessa tensão de vai faltar espaço nas linhas, na transmissão e tudo isso, quem tem já empreendimento instalado, eólico e solar, eles falam assim, vou ampliar, porque se eu sou eólico e eu acrescento solar, sabe o que é considerado, Mauro? Que, não, quando vai um, não tem o outro, então você pode acrescentar aí que você tem esse tanto aí de volume que eu deixo você entrar. Então, essas regulações mal feitas, inclusive, aceleram a corrida pelo desmatamento. O que o pessoal fez? Quis transformar num projeto híbrido. Então, já tinha um eólico, e aí foi expandir com solar. O eólico, essa é aquela coisa de grande porte, toda essa doença a gente está falando, mas o solar, quando é assim de larga escala, a supressão de vegetação é total. E muitas vezes eles ainda jogam herbicida, que é para justamente aquela vegetação não nascer de novo. Então, você está desmatando, e aí né, você é conhecedor, já entrevistou pessoas brilhantes, né, da questão ambiental, então eu estou fazendo, né, supressão de nuvem, eu estou afetando o ciclo hidrológico, a temperatura lá, Mauri, é tudo pequena agricultura, assim, sabe, agricultura, né, familiar, você que veio agora da feira, está se extinguindo as condições de vida daquele território. E olha para você ver como, né, aí que, assim, se as pessoas pudessem ver sistemicamente tanto a natureza, como o setor elétrico, como a economia, como tudo está conectado. Então, quando eu faço esse desmatamento lá no interior da Bahia, gente, sabe o que a gente está fazendo? Desertificando uma área de recarga do Rio São Francisco, que vai alimentar uma das principais hidrelétricas, inclusive. Então, não há sustentabilidade, nem há limpeza
num projeto de expansão, de avanço de energia eólica e solar. Ao contrário. Então, eles estão acelerando o processo de desmatamento do Brasil e ainda se valendo de certificados dizendo que estão fazendo energia limpa. O maior problema brasileiro, e aí eu estou falando de semiárido, estou falando de vegetação nativa de Caatinga, desaparece do planeta. Mauro, você leu o documento do Ministério Público que pede que se pare aquele avanço? Já foi tudo desmatado, só que ainda tem fases subsequentes. Eu espero que para as próximas isso não avance. São 49 ou 64 espécies, desaparecimento planetário. Caatinga é bioma brasileiro. Assim, é muita dor, né, Mauro? E assim, é muita falta de inteligência, que a gente está entendendo que a gente vive também uma crise da biodiversidade. Então, o que a gente está falando? A aceleração da crise da água, a aceleração da crise da mudança do uso do solo, a aceleração brutal da crise da perda de biodiversidade, e dizer que eu estou fazendo transição energética, não está. Porque, inclusive, no setor elétrico, para eu segurar essa energia que é variável, eu estou tendo que acrescentar a termoelétrica e estou tendo que botar muito mais linha de transmissão e máquinas elétricas caríssimas, que também consomem minério e tudo isso. Então, não. Isso aqui está errado. Porque a conversa toda é assim, olha, a gente está vendo esses impactos no território, a gente vai melhorar, vamos fazer guias de... A Beólica fez um guia de boas práticas. Como se as empresas... E as empresas não têm que se comprometer com nada disso. Eu não sei nem porque fica ouvindo muito essas associações, porque elas não fazem nada, assim, em termos de regularizar ou de fiscalizar os seus associados. Elas ganham cotas dos seus associados para defender os interesses dos associados. E aí o argumento é que fizeram uma cartilha de boas práticas. Mas, enfim, então não adianta, né? Não funciona dessa forma. E aí sempre ficam os impactos no território, a gente vai melhorar, mas a gente está descarbonizando o setor elétrico. E aí o que eu digo é que não, isso é em vão, e isso ainda é mentira, porque não está. Pode pegar o nível de emissões do setor elétrico, que só faz aumentar, e pode ver se a gente está contratando mais ou menos termoelétrica aí, a despeito do grande aumento de eólica e solar. A gente está fazendo mal. Dá para fazer? Dá para fazer. Agora é menos, é mais disperso e não é dessa forma. Aqui, inclusive, então, o Gildo fez esse comentário lá atrás, no começo da sua exposição, e acho que agora estamos juntos, né, Gildo? Ele diz, professora Clarice, excelente sua análise, só não concordo totalmente com a ideia de que o setor privado ou estatal tenha reais preocupações ambientais. Na minha experiência profissional, é um dos piores setores licenciados. É exatamente sobre isso que você acabou de falar, né? Gildo, e eu concordo com você, e é por isso que a gente tem que ter, eu acho que tem que ser estatal e que tem que ter a palavrinha, vou falar um termo em inglês, accountability. Quem foi? É responsável, é eleito, não é eleito. A gente tem que ter controle, não essas corporações anônimas. No Amapá, até hoje, você não sabe quem foi o responsável, né? Mas eu concordo com o Gildo, eu acho que a nossa tarefa aqui é lutar pelo saneamento e pela reconstituição das capacidades estatais, né, de administrar esse setor. E a gente está num outro momento do tempo, né, Gildo? Assim, eu, que sou da energia, venho acompanhando essa literatura de clima e meio ambiente há muito, muito tempo, na minha ética profissional, pela minha responsabilidade. Então, eu espero que isso também a gente vá fazendo esse letramento climático e a gente vai entendendo que essa sabotagem, essa fragilização, né, das políticas ambientais e do licenciamento do Brasil, isso aí está a serviço dos mineradores, do pessoal de energia barra pesada, né, do pessoal que é ignorante e desconectado da natureza. Não há vida boa, não há projeto de futuro possível, nem feliz, né, se a gente está em desconexão com a natureza. Então... O Clyde diz assim, não existe energia limpa com solução capitalista. Tá aí, perfeito. Dele, é isso aí. Perfeito. Eu te prometi uma conversa até 10 da manhã, mas vou te pedir mais 10 minutinhos. Tem duas questões que eu acho que valia a pena a gente olhar. Tá? A primeira é, você falou en passant, né? Mas eu gostaria que você entrasse mais no tema das termoelétricas. Tá? E termoelétrica é carvão, não é? Tem gás, né? Gás é bem melhor, assim, é bem menos poluente que o carvão, tá? Porque o carvão, você ainda tem toda uma questão de particulado, de poluição do ar muito, muito grande. Tem várias pesquisas, inclusive lá na região do sul, que mostram, né, o muito maior incidência de abortos, vários problemas respiratórios na região da termoelétrica a carvão lá no sul do país, Candiota, tá? Então, a geração a termoelétrica a gás natural,
ela começou a crescer muito, né, justamente muito gás associado a petróleo, né, que a gente tem, inclusive, aqui no Brasil, então tinha essa abundância, e você vê lá a Europa, que as pessoas não é todo mundo que tem hidrelétrica, né, gente? Então a gente faz, então, termoelétrica. A ideia é que essa tecnologia foi evoluindo, e você foi usando isso da forma mais eficiente possível. E aí a gente fala que era né, fechado, um ciclo combinado. Quando você tem essa introdução maior das renováveis, e que você fala assim, olha, agora a gente precisa também, essas energias variam, a gente tem que ter energia que a gente possa controlar para estabilizar a rede quando a gente precisar. Então, a gente vai ter que ter algumas termoelétricas aqui a mais. E aí? Porque a gente tem uma restrição sobre a hidrelétrica. Então, hoje em dia, basicamente, a única coisa que você pode fazer para compensar as oscilações dessas renováveis é entrar com energia controlável, termoelétrica ou hidrelétrica. São as duas únicas fontes que vão poder participar desse leilão que o ministro já anunciou também. Tá entendendo, Mauro? Aí, assim, uma lei de eólica offshore cujos resultados são desconhecidos. Uma reforma que não foi lançada, mas que já foi anunciada. Não dá para ser dessa forma. É tudo uma grande bagunça. Né? E, enfim, aí essas termoelétricas também, que tem um pedaço nessa lei da eólica offshore, vai o ONS e todo mundo pressionando, precisamos de termoelétrica, porque senão a gente, segurança, né, o sistema vai cair. Enfim, aí é isso. Precisava ser sempre expandindo a oferta? Não. Né? Claro que a gente podia fazer muito mais eficiência energética. Se a gente realmente tivesse, né, o controle sobre os recursos energéticos, como eu estava te falando, a gente podia coordenar isso aqui de outra forma, tá? Então, não precisaria ser dessa forma. A gente poderia estar usando com muito mais sobriedade os nossos recursos energéticos, muito mais eficientemente, para a mesma energia que a gente está gerando. Se a gente é mais eficiente, a gente reduz os custos. Se a gente reduz os custos, a gente pode reduzir as tarifas. Se a gente reduz as tarifas, a gente espera melhoria e desenvolvimento. Né? Mas é isso, é como você organiza e para que você quer o setor elétrico brasileiro. Eu acho que não está endereçado a isso na reforma brasileira, que está mandando agora. Para que esse setor elétrico? É para atrair investidor para o setor elétrico? É para atrair grande carga? Isso aqui é um projeto. Se for modicidade tarifária, energia mais limpa possível para dar essa competitividade internacional da descarbonização e do preço baixo, é outro. São dois setores elétricos. O setor elétrico ele é concebido... para desenvolver o país, né? Exato. E ele assim, ele atende à demanda. Então, se é todo projeto de país, são duas cargas gigantes, todo mundo na miséria, esperar morrer 100 milhões de brasileiros, porque não vai ter acesso a nada, primeira onda de calor, falta d'água, vai morrendo gente. Se for esse o projeto, pode ir em frente. Agora, se for, eu sou uma democracia, esses bens são comuns, essa Eletrobras aqui foi privatizada de forma irregular, e eu preciso reorganizar isso aqui por uma questão vital de necessidade de descarbonização, de controle da água, né, de todos os impactos aqui que a gente estava falando, né, mudanças do solo, desequilíbrio hidrológico e diversidade, eu vou fazer outro uso do meu setor elétrico. Vou organizar de outra forma. Última questão, já tinha planejado, mas o Bolsheveg entrou com ela também. Antes, registrando, o Romualdo chega aqui como novo membro, o Bolsheveg te pergunta sobre energia nuclear. Acho que é a última. Aí eu vou decepcionar. Fala. Mas é o seguinte, eu não sou grande conhecedora de energia nuclear, tá? A questão que tem se colocado muito é justamente porque ela é livre de emissões, né, na sua geração, né? Claro que a usina, né, e tem diferenças, a tecnologia vem aumentando muito, tá? Porque efetivamente vem evoluindo muito. É uma energia que é livre de emissões na sua geração. Então, os pequenos módulos, né, essas coisas tecnologicamente assim, tem soluções bastante interessantes. No caso brasileiro, essa questão está muito misturada também com a Eletrobras e com os desígnios se vamos ter Angra 3, se não vamos ter Angra 3. Então, tem uma questão constitucional, tem muitos interesses, é muito além da energia elétrica a questão nuclear. Então, eu não sei como é que é isso em termos de segurança nacional e não sei exatamente como isso está sendo endereçado. Tá? Então, assim, eu prefiro não me pronunciar muito, não por nenhum tabu, mas é por desconhecimento mesmo, porque o projeto nuclear é sempre muito além de um simples projeto de geração elétrica, né? Você tem o nuclear da medicina, você tem o nuclear da segurança. Então, se você faz isso... eu não sou muito favorável
a essa tecnologia no setor elétrico, tá? Tem, para mim, questões éticas e também, mas sobretudo, a questão do preço agora, nesse momento, nem sei se é sobretudo, mas enfim, há a questão do preço que se coloca, ela é super cara, né? E tem toda também uma questão, né, de mineração, enfim, muitos outros impactos aí envolvidos também, tá? Nesse, Não, pode falar, nesse perdão, mano. tabuleiro bagunçado do governo, totalmente, né, da questão energética no país, a energia nuclear não entra, né, nesse tabuleiro, não está em nenhum desses projetos, esses planos, Não, tá? ela está no centro dessa discussão da Eletrobras também, porque como para você Sim, poder, eu vi né, que a questão, na hora de fechar a isso, privatização da Eletrobras, o governo ainda liberou os acionistas é, privados da Eletrobras de é, investimento em Angra 3, né? isso. Impressionante. Porque aí era assim, você não pode privatizar nem a eletronuclear, nem Itaipu, né? Uma porque a nuclear está na Constituição, que isso aqui é da União, Segurança Nacional e tal, e a Itaipu porque é binacional. Então, para poder privatizar a Eletrobras, tiveram que retirar essas empresas. A Eletrobras foi indenizada por elas, né? E agora, só que no começo ela ainda guardava a sua responsabilidade de ter que investir em Angra 3, é desígnio da empresa, e agora, no apagar das luzes, o acordo, Mauro, que além assim, que é uma palavrinha só sobre o acordo, quer dizer, o governo, no começo do governo, ele entrou, né? Então a gente até com uma certa esperança que fosse feita a coisa correta. Não é porque o presidente é bacana, nem o PT é legal. É o que é correto, é o respeito à lei. E é o nosso direito, tá? Então, o Lula falou, vou endereçar essa questão da privatização e mandou a AGU fazer alguma coisa. O que faz a AGU? Entra com uma ADI, né, para justamente contestar a perda de poder de voto. Mauro podia ter contestado 10 outras coisas. O controle das águas, muitas outras coisas. Resolveu contestar esse ponto. Totalmente legítimo, mas não sei nem se é uma questão. Eu acho que é uma questão de constitucionalidade, eu me arvorando aqui pelo direito, porque justamente lesa os interesses coletivos e lesa a união, e você não pode lesar a união desse jeito, né? São cláusulas leoninas e tudo isso. Mas é uma questão de direito societário. Você resolve aí vocês, né? Não precisava enfim. Há discussões aí sobre se isso foi correto. Mas, ainda tendo feito só esse pleito e começado a ação, Mauro, se você lê a peça da AGU, assim, esta não é um pedido de anular a privatização. Por que começa desse jeito? Cadê o enfrentamento que o Genuíno estava falando? Diga pelo menos o que é, não precisa entrar desse jeito, se colocando, rastejando. Sim. Fica ruim, né? Enfim, aí ele já coloca assim, e aí ele vai contestar isso, e aí cai no Supremo, Cássio Nunes, aí o Cássio Nunes pega e fala que eu também, para mim, assim, sinceramente, o ministro do Supremo recebe uma ação direta de contestação de constitucionalidade, né, inconstitucionalidade, e ele fala com os agentes, ele fala assim, olha, por que vocês não vão para uma Câmara de Conciliação? Estão contestando uma coisa de constitucionalidade e ele manda para uma coisa de conciliação. Ele que é a voz que deve dizer se é constitucional ou não. Então já achei assim, enfim, isso foi feito e esse acordo sendo renovado, esse tempo renovado, e agora o governo não precisava ter feito isso. Inclusive esse acordo, Mauro, ele não foi ainda sancionado, tá para ser, tá? Mas sancionado não foi não. Ah, não foi ainda? Não tem mas tá pronto, né? Inclusive já tá lá no Supremo e tudo, mas eu acho que ainda não teve o stampo, ainda não partiu completamente. E aí o governo que estava confrontando essa ilegalidade pega e fala assim, tá bom, eu aceito. Não só ele aceita ter perdido, né? Assim, a gente tem mais de 40% do direito de voto. Você ficou com 10%. Mauro, a União, aí não é o governo, e nem o governo está no direito de decidir isso, porque isso nos pertence, povo brasileiro. Quer dizer, 3/4 das suas ações tiveram poder de voto. Poder de voto é dinheiro, ação. Esterilizados o valor das nossas ações. Sim. Então, isso é inadmissível. Aí o governo disse, tudo bem, você me dá mais cadeiras no conselho e fica por isso mesmo. Mauro, mais cadeiras no conselho onde ele não tem maioria. A mudança efetiva dos rumos da empresa com essas pessoas sentadas nessas cadeiras é igual a 0. Então, o governo entregou isso, aceitou uma inconstitucionalidade, ele não tem o direito de fazer isso, e trocou por essas cadeiras. Vai mudar alguma coisa? Nada. O que o governo ganhou? Ganhou 3 cadeiras de salários de R$118 mil.
Isso aqui em detrimento de toda a segurança elétrica, dos rumos dos nossos reservatórios e do futuro brasileiro. Não é menos que isso quando eu estou falando da Eletrobras. Dramático. É. Dramático. Tá bom, Clarice. Nossa, legal. Conversa, 1h10 de conversa e podia ir mais. Podia. Podia ir mais, e podia ir mais. Vamos repetir. Vamos fazer mais vezes, tá bom? Tá bom. Quero te agradecer demais. Tem alguma questão que você queira colocar para complementar? Ou estamos por Eu aí? acho isso, a gente continuar, né, nessa sensibilização, né, de que é sustentável, né, de o que a gente quer como projeto de futuro, e questionar, e sobretudo pedir, não precisa, não tem essa urgência, conversa com a sociedade, é a pauta do nosso tempo, é a reestruturação do setor de energia, que está, assim, na origem, né, de grandes desequilíbrios ecológicos, que está agravando, né, a desigualdade de renda, pela perda de qualidade de vida das famílias. Então, assim, vamos conversar democraticamente, vamos puxar isso. Sociedade, coloquem-se. Energia é tudo, eletricidade está em tudo. Então, Mauro, agradeço, um prazer conversar com você, já te acompanhava de antes, e estou à disposição no que a gente puder contribuir. Demorou. Vai vir mais vezes aqui, vou te convidar sim. Obrigado, Tá Clarice, bom. foi uma grande aula. Prazer. Tchau. Tchau, gente. Bom dia. Boa semana.